E aí galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área e a gente está aqui hoje para falar sobre o espaço rural. A minha intenção é fazer uma série de pequenos vídeos, tá, sobre esse tema. Então eu vou ir colocando um na dianteira do outro aqui. Quando finalizar eu já boto a paradinha aqui em cima para vocês verem o próximo. Não sei se eu vou conseguir gravar todos hoje, mas a intenção é fazer essa série de pequenos vídeos aí sobre o espaço rural, ok? Então vamos lá. Espaço rural. Bom, pessoal, a gente pode dividir o espaço geográfico por cima, assim, de um jeito superficial, mais ou menos em três classes, digamos assim. Espaço rural, espaço urbano e espaço natural. Certo? Espaço natural é aquele que o ser humano não está lá construindo nada, está lá o espaço natural. E aí quando o ser humano modifica o espaço, ele pode se tornar um espaço rural ou um espaço urbano, ok? Ou um espaço que junta características dos dois. Vamos lá. Espaço rural. Espaço rural é um lugar onde predominam atividades do setor primário da economia. Tem o setor primário, secundário e terciário. O secundário é o das indústrias, o terciário é o dos serviços e o primário é um setor ligado à produção de matéria-prima, de trabalho direto com a terra e com, digamos assim, os recursos naturais, certo? Então é um setor que normalmente produz diversos tipos de matéria-prima. A gente chama de setor primário. Setor primário, quais são as principais atividades econômicas dele? Agricultura, quando você planta alguma coisa. Pecuária, quando você cria alguma coisa. Extrativismo, quando você extrai alguma coisa direto da natureza. Você não planta, você não cria, você vai lá na natureza e pega direto. E aí, desses extrativismos, a gente tem principalmente o mineral, que é todos os tipos de mineração. Quando você vai lá, cavar, explode um morro, manda trator, derruba tudo para tirar minério de ferro, por exemplo, para tirar rocha, para fazer brita. Extrativismo vegetal, que é quando aquilo que você está extraindo tem a ver com a vegetação, seja madeira, grão de alguma coisa, para fazer óleo de não sei o que. Então, extrativismo direto da vegetação. E também extrativismo que a gente chama de extrativismo animal, né, que normalmente envolve caça e pesca. Né? Atualmente, claro, o mais importante é a pesca. Então, tudo bem, pessoal. Falando então sobre o espaço rural. O espaço rural é onde predominam esses setores primários, como a gente viu. Eu botei algumas imagenzinhas aqui para representar, né? Agricultura, quando você planta alguma coisa. Pecuária, quando você cria alguma coisa. Extrativismo mineral, né? Aqui está ocorrendo mineração de alguma coisa. Não sei se vocês conseguem perceber, mas essa paisagem é gigantesca, né? Olha aqui o tamanho do caminhãozinho, né? Então dá pra ver que é uma mineração meio bruta aqui, né? Então mineração é extrativismo mineral. Extrativismo vegetal, né? Você vai lá, colhe os grãozinhos para os negocinhos, para fazer óleo, para fazer... todo mundo já viu aí, usou um shampoo, um condicionador que tem óleo de não sei o que, de babosa, entendeu? Isso deve ter extraído em alguma coisa. Você aí que gosta de um produto de beleza, uma Natura, um Avon, aí tem aqueles produtos de beleza, normalmente também tem alguma coisa a ver com extrativismo, porque extrai óleo daquilo, essência daquilo outro, e bota lá no produtinho pra você ficar cheirosinho, cheirosinha, certo? Outro que tem aí que todo mundo já deve ter ouvido falar, a extração de látex, né? Que era usado para produzir borracha, show de bola. E claro, a extração da própria madeira em si, extrativismo vegetal, ok? E aí, o animal, eu botei o principal exemplo aí, a pesca. Eu nem coloquei caça, porque caça é um negócio que me deixa meio triste. Eu nem procurei imagem de gente caçando animal aqui, porque eu acho isso o cúmulo, né? Mas pesca tá aí. Tudo bem, pessoal, tudo bem. Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre o espaço rural. Bom, o espaço rural, essa produção do setor primário, ela é mais forte no Brasil nessas três regiões. Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, certo? O Brasil é o terceiro maior exportador agrícola do mundo. Então nós somos muito fortes no setor primário. O setor primário é muito forte na nossa economia. A gente planta diversos tipos de coisas, a gente cria diversos tipos de animais, exporta bastante desse tipo de produto, certo? Eu vou falar mais sobre isso aí nos próximos vídeos, mas pô, o Brasil planta muita soja, cana-de-açúcar, milho, laranja, né? Pô, a gente cria muito gado, velho, gado bovino demais, tem mais boi do que gente no Brasil, então são setores muito fortes no Brasil. Sobre esse negócio aí das regiões, eu encontrei essa imagenzinha aqui na internet, bacaninha pra gente dar uma comparada, olha só. Aqui é a área total de cada região, né? Ó, região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, certo? E aí aqui você consegue ver quantos por cento dessa região está ocupada com estabelecimentos agropecuários, de plantação ou de criação. Basicamente setor primário, né? Então olha só, na região Norte é 17% da área, ok? Na região Nordeste é 45%. E olha as três aqui de baixo. Na região Centro-Oeste é 70%.
70% da região centro-oeste da área, da região toda, está ocupada com estabelecimentos agropecuários. Na sudeste é 65% e na sul é 74%, ok? Então é muita coisa mesmo. Certo? Só para deixar claro aí que essas 3 regiões aqui são as que têm essas maiores porcentagens aqui, tem as maiores produções de várias coisas também, né? Na região nordeste a gente tem uma dificuldade aí no setor agropecuário por causa do clima semiárido no interior, né, que é muito seco, e na região norte ainda não tem uma produção muito grande, porque tem muitas áreas de conservação, né, principalmente por causa da floresta amazônica. Ainda bem, né, que continue assim, porque aqui no centro-oeste, onde a agropecuária é bem forte, a vegetação que eles tinham aqui, que é o cerrado, já foi a grande maioria dele destruído por causa da agropecuária, certo? Então, fica aí este pequeno adendo. Show de bola! Bom, o Brasil sempre foi um país rural. Se você for parar para analisar, a nossa economia sempre foi de base rural. Pensa bem, o primeiro produto que os portugueses extraíram do Brasil, quando ainda era colônia, pau-brasil. O que é isso? Extrativismo vegetal, né? Ou, depois, quando eles já começaram a realmente povoar o território e produzir, o que eles produziam? Cana-de-açúcar. O que é isso? Agricultura. Depois, o que eles descobriram lá em Minas Gerais, no interior do Brasil? Ouro. O que é isso? Extrativismo mineral. Depois, qual foi o outro grande produto quando o Brasil já se tornou independente, mas ele continuou produzindo no setor primário? O que foi? O café, né? Aí só na década de 50 que veio a industrialização, que é setor secundário. Mas o Brasil passou aí, ó, a maior parte da sua história só focado no setor primário da economia. Quase tudo no setor primário, as principais atividades econômicas no setor primário, ok? Então não vamos esquecer disso. Por isso que a gente é tão forte nesse setor hoje, porque a nossa história ela foi voltada para a agropecuária sempre, as nossas atividades econômicas sempre por ali. Tudo bem, outra coisa importante, a partir da década de 60 rolou umas mudanças aí no perfil da produção agropecuária do Brasil, ok? O que rolou aí nessa década de 60? Rolou um processo que a gente chama de Revolução Verde, certo? Muitas tecnologias começaram a ser inventadas, sobretudo lá nos Estados Unidos. Cadê? Revolução Verde, ó. Então você pode pesquisar aí, vai ter vídeo, vai ter site falando sobre a Revolução Verde, ok? Mas invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas que permitiram um vasto aumento na produção agrícola a partir da década de 60. Então, quando os caras reuniram diversas práticas e tecnologias para aumentar a produção agrícola, certo? Isso começou nos Estados Unidos e na Europa, mas logo chegou no Brasil, ok? Então essa foi a Revolução Verde. A Revolução Verde gerou um grande êxodo rural. Por quê? Porque todas essas tecnologias que foram aplicadas no campo geraram também uma mecanização, certo? Muitas máquinas trabalhando no espaço rural ali. E essas máquinas iam substituindo as pessoas foram ficando sem emprego e tiveram que ir embora para as cidades. Este é o processo de êxodo rural, o pessoal migrando do campo para a cidade, ok? Então não se esqueçam, a partir da década de 60 ocorreu a Revolução Verde, que foi a chegada de muita tecnologia no campo, ok? Então vamos lá, eu devo ter separado umas imagenzinhas aqui, olha aqui, ó, êxodo rural, né, uma figurinha artística aí representando a galera migrando do campo para a cidade. Os meus avós fizeram isso, a minha avó fez isso, né, migrou do interior do Paraná para São Paulo, mas a migração mais forte que teve desse tipo aqui foi do Nordeste para o Sudeste, ok? De várias regiões do Nordeste para o Sudeste, principalmente para a cidade de São Paulo. Então, eu falei pra vocês vão encontrar muita coisa por aí sobre a Revolução Verde, certo? Os caras diziam que o objetivo principal era aumentar a produção de alimento, por isso que eles estavam investindo tanto em tecnologia no campo, para aumentar a produtividade, para acabar com a fome. Hoje a gente sabe que a fome é muito mais fruto da desigualdade e da má distribuição dos alimentos do que da produtividade em si, né? A gente já produz alimento suficiente para alimentar a população mundial. Eu falo disso num vídeo aqui, Geografia da Fome, vou deixar o linkzinho aqui no canto. Certo? Então, a partir dessa Revolução Verde, surgiu o que a gente chama de agricultura moderna, ok? Eu vou gravar um vídeo sobre os tipos de agricultura e vou falar melhor sobre isso daí. Mas o que rolou? Uso de máquinas, né? Inventaram, como estava tendo a Revolução Industrial, já fazia tempo que estava rolando, em vez de usar só máquina lá na cidade, nas indústrias, começaram a usar máquina no campo também. Então tudo que é tipo de trator, para arar a terra, para botar semente, para cavar, para fazer isso, para fazer aquilo, para acertar o terreno, para não sei o que, para não sei o que. Então tudo que é máquina que tinha, até para colher o colheitadeiro, os caras inventaram, entendeu? Fertilizante para deixar a terra mais fértil, transgênicos, né, organismos geneticamente modificados, então aí sementes onde eles mudavam o código genético da planta, olha que loucura, para ela crescer mais forte, mais bonita, resistente a tal doença, tudo isso para aumentar a produtividade,
ok? E aí teve muitas consequências aí que não foram muito boas, né? Aumentou a produtividade? Aumentou a produtividade. Mas gerou desemprego, né? Porque as máquinas deixavam os trabalhadores sem emprego. O cara comprava um trator, mandava 15 pessoas embora, porque o trator fazia o serviço dessas 15 pessoas. Então teve muito êxodo rural, a galera indo pra cidade. Assoreamento do solo, por quê? Porque daí o solo começou a ser utilizado de maneira muito mais intensa, e aí a natureza não conseguia repor ali os nutrientes do solo, por isso inclusive que eles usavam fertilizantes. Mas qual é o problema? Se você parar de usar o fertilizante, o solo fica praticamente morto, né? Porque ele está esgotado. Impactos ambientais muito grandes aí por causa de fertilizantes, agrotóxicos, ok? E o aumento, claro, da monocultura. Então essa foi a Revolução Verde. Como eu falei, vocês vão encontrar muita coisa por aí. Olha aqui o que eu falei para vocês, ó, êxodo rural, desemprego no campo, novas técnicas agrícolas, muito investimento e pesquisa nesse setor, né? Investimento e desenvolvimento de tecnologia, certo? Mais pesquisa na área, máquinas na produção, maior produtividade, uma competitividade. Então, o campo passou a funcionar como uma empresa, tá ligado? Os grandes donos de terras começaram a investir muito dinheiro e aí o campo, a produção deles funcionava como uma empresa, tinha funcionário, produção, tecnologia investida e tal. Isso gerou uma modernização muito grande, com pontos positivos e negativos. O maior ponto positivo é que realmente aumentou a produtividade. Negativo são os impactos, né, desemprego e impactos ambientais que gerou. Show de bola. Olha aí, isso daí já é muito mais louco, ó. Mas eu posso fazer um vídeo só sobre Revolução Verde aí no futuro para falar melhorzinho, ok? E aí, claro, tem várias críticas, principalmente ao uso dos agrotóxicos, né, cara? Que são literalmente venenos, assim mesmo, que podem, que é para proteger a plantação de pragas e tal, mas podem fazer mal pra gente também, certo? Tudo bem. Eu botei alguns dados aqui só para vocês terem uma ideia, olha só. Entre 1957 e 2017, um intervalo aí de mais de 50 anos, dá uma olhada no aumento da produção das paradas, olha só. Produção de grãos, nesse intervalo aqui, de 57 a 2017, 60 anos aí. Produção de grãos, o que rolou? Eram 36 milhões de toneladas. Desculpa, 38 milhões de toneladas. E subiu para 236 milhões de toneladas. Cresceu 6 vezes a produção de grãos, ok? Esse foi o efeito da Revolução Verde. Aumentou muito a produção mesmo. Toda aquela tecnologia realmente aumentou a produção. Claro que aumentou a área que foi de plantio, né? Dobrou o tamanho da região em que se plantavam grãos no Brasil. Só que a produção cresceu 6 vezes, entendeu? Então dobrou a área, aumentou a área 2 vezes, mas a produção cresceu 6 vezes. Aqui tem outros dados, ó, dos últimos 40 anos. 346% aumentou a produção de trigo, 317% a de arroz, 270% a de milho. Então a Revolução Verde não foi brincadeira não, viu, pessoal? Realmente aumentou muito a produção. Olha só, a produção de soja e de feijão praticamente dobraram nesse mesmo período. Bacaninha. Então, o Brasil, ele é um país, assim, cara, é considerado de ponta na produção rural, viu? A gente realmente tem muita tecnologia, a gente tem a Embrapa, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Embrapa, ó, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Muito louco, né? Então eles desenvolvem muita tecnologia, né? Fundada em 1972, em plena Revolução Verde, e aí até hoje é uma empresa muito importante, certo? E aí então basicamente pesquisa para aumentar a produção do espaço rural. Rolou muito empréstimo também, o governo ajudou bastante, então vocês têm que ter ideia assim que o governo quer desenvolver a economia, entendeu? E eles viram aqui um grande potencial, se aproveitaram para crescer nessa Revolução Verde, emprestaram muito dinheiro para os produtores rurais, para eles poderem modernizar a produção deles, e aí tanto que o Brasil hoje é o terceiro maior exportador agrícola, ok? Não se esqueçam, terceiro maior exportador agrícola, o governo teve que fazer o seu papel aí também. Só que aí, cara, essa Revolução Verde ela foi muito mais forte para os grandes produtores, claro. O cara tem que ter dinheiro para investir, pô, para comprar semente geneticamente modificada, para comprar máquina, para comprar fertilizante, para comprar agrotóxico, entendeu? Então, o cara tem que investir bastante dinheiro. Os pequenos produtores, que não tinham muito dinheiro para investir nessas coisas, acabaram se organizando em cooperativas. Eles viram que sozinhos não iam ter muito poder para conseguir aumentar a sua produtividade, então eles faziam cooperativas. Eu botei uma imagem aqui, só por curiosidade, olha só botei lá, cooperativa no Google, achei essa imagem, olha só. Cooperativa Agropecuária de Pedrinhas Paulista, uma cidade pequena lá do interior de São Paulo, tem uma cooperativa agropecuária. Então os caras se reúnem
em uma cooperativa para se ajudar. A cooperativa ela ajuda principalmente o cara a comprar insumo, né? Porque imagina, você vai comprar fertilizante, você precisa comprar em grande quantidade, entendeu? E se você é um pequeno produtor, você não vai poder bancar essa grande quantidade. Agora, se você se reunir com outros 20 produtores, vocês juntos compram um lote, por exemplo, de fertilizante e dividem entre si, certo? Isso daí para todos os insumos, fertilizantes, agrotóxicos, entendeu? Então vocês se reúnem para ajudar um ao outro. Aí vocês conseguem, todos vocês juntos, o poder de todos esses pequenos agricultores se torna como se fosse um grande agricultor só, entendeu? Então eles conseguem comprar mais coisa, comercializar melhor e tal, seus produtos. Então as cooperativas foram muito importantes para os pequenos produtores, certo? E aí, uma última coisa, a gente não pode esquecer. Monocultura e latifúndio sempre existiram no Brasil. Latifúndio são os grandes terrenos, certo? Grandes terrenos agrícolas. E monocultura é você plantar uma coisa só nesse terreno. Então isso sempre existiu no Brasil, ó. Desde que o Brasil era colônia, tinha monocultura e latifúndio, ok? Os grandes fazendeiros, donos de escravos na época do Brasil colônia, eles eram grandes latifundiários, certo? E normalmente eles plantavam uma coisa só mesmo, e normalmente era cana-de-açúcar. Então isso sempre existiu no Brasil. Latifúndio e monocultura sempre existiu. O que a Revolução Verde trouxe foi tecnologia, transgênico, mecanização, fertilizante, agrotóxico, ok? Então isso daí foi o que chegou a partir da década de 60. Só que grandes terrenos que produziam uma coisa só e vendiam para outro país, né, voltado para exportação, para o mercado externo, isso sempre existiu no Brasil, ok? Sempre existiu, desde que o Brasil é Brasil. Desde o século XVI isso já tinha no Brasil, porque a nossa cana-de-açúcar era vendida na Europa, o nosso café era vendido na Europa. Então isso sempre existiu, ok? Por aí a gente fecha. Vamos fechar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Um abraço a todos e é nóis!